Me fala uma coisa. Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou, cara, quando você assumiu esse cargo de gestão, tendo em vista que você tinha uma visão totalmente técnica até então, né? Você achou difícil fazer o pessoal atingir esses resultados? Achou difícil fazer esse pessoal correr no mesmo caminho que você acreditaria ser o correto? Como que foi essa primeira baque seu como gestor? O primeiro baque que eu tive foi o meio de processos, né? Porque quando você vem do chão de fábrica e atinge esse cargo e você não entende muito de processos, o baque ele é grande. Porque o resultado, para quem vem dessa linha, consegue entregar o resultado final. Mas esse meio, né, que vocês tanto falaram, que é a parte do processo da empresa, aí você precisa entender o gerenciamento por completo. Como que é a cadeia, como que é a estrutura. Isso eu precisava entender. Só que esse primeiro Contato seu. contato que eu tive, ele foi para mim montar um gerenciamento que não tinha. Então o baque ele veio muito grande por causa disso, porque eu estou montando um gerenciamento, assumi um cargo que a empresa não tinha, estou começando a montar esse cargo agora, pegando funcionários antigos da manutenção, para eles entender que agora eles têm um gerente acima deles e que eles têm que mostrar o resultado para esse gerente. Então, ou seja, tem os pós, os contras, tem aquela turma que você tem que trocar porque elas não aceitam chegar alguém e elas não ter subido. Então eu passei por tudo isso aí, né? Então quando a gente fala de processos, por exemplo, dentro da empresa, aonde essa empresa ela quer realmente chegar? É só o resultado, como eu entregava? Para essa empresa não, né? Como a gente falou, eles queriam saber do meio. Mas como que eu entrego um meio se a própria empresa ela não tem um processo para isso? Essa foi a minha dificuldade nessa empresa. Só que eu percebi que é uma diferença muito grande quando a gente pega para gerenciar uma manutenção e há um gerente acima de nós, e quando a gente pega para gerenciar e é o próprio dono que está acima de nós. Você passou por essa situação? Passei por essa situação onde o próprio dono estava acima, só havia o dono, né? O dono da empresa, muitas das vezes, ele não é um gestor, ele simplesmente é o dono e acha que consegue gerenciar tudo. Uhum. Então o dono, no primeiro momento, ele consegue entender que ele precisa de um gestor. Só que ele acha que o gestor tem que fazer da maneira que ele quer. Aí é o grande erro. Porque o gestor ele é contratado para pensar e para mostrar métodos melhores para a manutenção nesse caso, né? Então, se o gestor ele é contratado e ele simplesmente faz aquilo que o dono manda, então ele não é um gestor. Ele não é. E muitas vezes o dono ele não entende o processo, por mais que você faça o processo todo da forma correta e as grandes empresas, né, têm aquelas ferramentas, né, próprias de processos, né? Eu trabalhei com algumas, não vou citar o nome delas aqui, mas são ferramentas muito boas, que elas você consegue jogar ali o que você quer, elas te entregam pronto. Só que aí o cara vê o pronto, não entende o processo e te cobra rapidez. Só que muitas vezes quem trava o próprio processo são os donos ou as outras áreas gerenciais. Sim. Aí é o baque. Só que quando você gerencia e há um gerente acima de você, você consegue o quê? Entregar para esse gerente, ele filtra e passa para cima. É uma coisa boa? Excelente. Desde que esse gerente acima não se sinta ameaçado por você, né? E muitas das vezes ele é ameaçado não porque você se mostra um cara ameaçador, porque ele vê a sua qualidade. E eu passei por isso, mostrando um resultado rápido, né? Valores, onde o dono geralmente sempre olha são valores, né? Só que se você não entrega o processo mastigado para quem está acima, como que quem está acima vai mostrar para o dono da empresa? Como que ele vai ganhar o crédito, vamos dizer assim, né? Então é onde você passa como dizer, por problemas dentro da empresa. As pessoas começam a fechar a cara por você. E a pior coisa que tem é você trabalhar numa empresa onde os demais gestores não conversam com você. Esse é o pior problema. Qual que é uma dica que você pode dar para cara que está assumindo um cargo de gestão aí, para ele não cometer esses erros ou não passar por essas dificuldades que você chegou a passar quando você assumiu o cargo de gestão? O que você aprendeu nesse meio do caminho aí? Uma grande dica que eu dou é a comunicação.
né? As pessoas elas têm que aprender a se comunicar melhor. Entrei numa empresa hoje, vou saber tudo? Não. Mas se eu tiver comunicação, eu vou longe. Então, a partir do momento que eu conseguir me comunicar e entender os processos, tudo facilita para mim, né? Às vezes é seu primeiro cargo que você vai pegar como gestor ou como supervisor, né? Aí você tem que tomar esses cuidados ainda maiores ainda. Comunicação, tanto com quem está acima de você, com quem está embaixo de você, né? Porque um grande erro que a gente às vezes toma é achar que a gente é melhor do que aqueles que estão abaixo. Sendo que aqueles que estão abaixo são aqueles que têm todo o conhecimento do procedimento, né? Então, se eu sou humano com essa pessoa que está abaixo de mim, essa pessoa que está abaixo de mim ela vai ser humano comigo também. Porque a tratativa é a mesma. O que eu dou, eu vou receber. Uhum. Da mesma forma, eu tenho que ser com quem está acima de mim. Não vou tratar melhor quem está acima do que aquele que está embaixo, mas vou tratar de forma humana. É isso aí. Você falando de gestor, ser humano, né? Uma forma mais humana de tratar as pessoas que estão embaixo para você. Uma dica de livro que a gente pode dar aqui para quem está nessa área é o livro O Monge e o Executivo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse livro. É um livro que, se você está nos primeiros passos de gestor ou você já está querendo almejar, é um livro de rápida leitura. É um livro que se baseia a gestão em cima dos ensinamentos de Jesus, né? Falando aqui um pouco de religião. Quando você lê aquele livro, você fala assim, cara, é quase impossível ser um gestor igual esse cara tá falando. É impossível, não tem como. Não é assim que acontece na ponta, não é assim que as coisas funcionam. E aquele livro vai te fazer refletir bastante sobre aquilo dali. Só que tem muitos insights que podem realmente te guiar da maneira melhor, né? Talvez você não vá aplicar o livro em 100% do que está sendo falado ali. Mas se você absorver um pouco da forma como aquele cara ali traz os insights e aplicar no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai ser um gestor diferente dos demais. Porque a maioria é um gestor da maneira que o Neilson falou aqui, é pessoa de maneira perversa, de maneira da chibatada, né? As pessoas funcionam assim, segundo a maioria dos gestores. Eu não acredito muito nisso. Não acho errado também quem acredita, faz parte do jogo. São maneiras diferentes de pensar. E quem tem a oportunidade de ler esse livro aí, talvez vai ter alguns insights para poder trazer para o seu dia a dia aí, tá bom? A gente vai deixar algum link aqui embaixo para você conseguir acessar esse livro lá na Amazon. Lá você compra lá, deve custar uns R$ 20. Você já consegue ter alguns insights. Você buscou algum livro, alguma coisa de leitura relacionado à liderança ou você foi na cara, na coragem mesmo? Como que foi esse dia a dia seu? Olha, eu fui na cara e na coragem, tá? Eu não procurei livros. Na verdade, eu li alguns, mas eu não guardo muito nome. Até nome de pessoas eu tenho dificuldade de guardar. Uhum. Mas o que me fez aprender a liderar e gerir pessoas foi mais quando eu estudei teologia, porque ela ensina isso aí, ela tem um pouquinho de psicologia, né? Eu estudei um pouquinho também sobre a mente, tem aquele livro DNA Milionário que eu acho muito top também, que ele nos ensina a controlar um pouco nossa mente e os nossos ideais, né? E você citou o monge aí, uma curiosidade sobre o monge é que eles escutam para depois falar, né? Isso aí é uma das coisas melhores que a gente consegue aprender com eles. Primeiro eu escuto, depois eu falo. É isso aí. Esse monge executivo, ele basicamente ele fala de um executivo, um cargo alto, diretor de alguma empresa. Acho que não era CEO, não era um diretor que vivia atribulado, vivia sob pressão, vivia tudo. Ele não conseguia fazer o time dele performar. E ele chegou a um ponto que ele teve que ir para um retiro, acho que um monge budista, num retiro budista, e chegou lá para passar por um momento de autoanálise, né? Aí nisso ele foi colocado dentro de uma sala, foi colocado na sala um militar da alta patente, foi colocado várias figuras ali que exerciam cargos de gestão alta e foram colocados para ele situações de liderança e cada um foi falando como que ele agiria naquela situação. E o monge,
ele iria ali direcionando a galera baseado nos ensinamentos de Jesus. Aí, cara, o militar, ele era um cara mais autoritário, aí outro cara era um cara mais flexível, aí alguns aceitavam mais a resposta, uns questionavam, mas isso não funciona, aí o cara dava o ensinamento. É um livro bem legal aí de rápida leitura. E é bem comum aí no dia a dia de gestão, tá bom? Pô, acho que foi um bom bate-papo, né, Zé? Foi. Você gostou? A gente conseguiu trazer um pouco de religião também pro bate-papo. Eu queria falar isso por conta da sua base na teologia. Eu mesmo aprendi muito, cara, com tudo que foi dito aqui. Eu acredito que muitas pessoas aí que estão nos ouvindo também vão aprender muito com tudo que foi falado. Perfeito. Quem gostou também da parte de religião, o Neilson, ele tem um podcast voltado para isso, né, Neilson? Chama o iPod Crente, tá? Vocês vão me achar lá no Instagram. Nós demos uma parada, mas devemos voltar talvez mês que vem, né? Eu tive que parar, parei em novembro, então Uhum. tem muito tempo parado. Mas a gente vai voltar com tudo aí, tá? Então vocês me acham lá no Instagram, o iPod Crente. O iPod Crente, Neilson Jesus, podem procurar ele lá. Tem bastantes insights na parte de religião que pode trazer para vocês. Também acompanhar um pouco do dia a dia dele lá no LinkedIn também. Tá lá, eu achei ele pelo LinkedIn para trazer ele para cá, né? Então, quem quiser, acha aí lá, ver como é que foi essa trajetória de empresa que ele passou. Tá tudo descrito lá no LinkedIn dele. Acho que é isso, né, Zé? É isso, e deixar para vocês aí que estão nos assistindo que se vocês estão gostando mesmo dos nossos conteúdos, se inscrevam nos nossos conteúdos, se inscrevam no canal do Edson Liberato, curtam nossos vídeos, que lá vai ter muitos outros insights aí que a gente tem trazido aqui para vocês, que com certeza vão agregar muito na vida de cada um aí. Perfeito, pessoal. Então, quer deixar algum recado final antes da gente finalizar? Ou para quem tá ouvindo a gente, antes de finalizar aqui, já ia finalizar sem dar esse recado final. É, cara, me dá aí uma fala, uma frase que você gostaria de ter ouvido quando você era técnico de manutenção, buscando gestão. Me fala uma frase que você aprendeu e gostaria de ter ouvido lá atrás para poder encurtar o caminho da galera que está ouvindo a gente aqui. Você acha que você poderia trazer de insight, alguma coisa, algum ensinamento? O que você acha que poderia agregar para a turma aqui nesse sentido? O que eu posso falar aqui, né, para todos que estão ouvindo aí, é que sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda. Então, põe o pé para frente aí e começa a correr. É isso aí. É Isso isso aí. aí. Bom, sonhar é Esforço, bom, mas simples realizar é melhor objetivo. ainda. É isso aí. Pessoal, então fique com Deus. Sigam a gente nas redes sociais e até o próximo podcast. Abraço!